Fala galerinha do meu sexto ano, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Inicialmente quero dizer que é um prazer inenarrável gravar essa aulinha de revisão para vocês. Na terça e na quarta-feira eu passei aí a exercício de revisão 1 e na quarta-feira exercício de revisão 2. E nessa aula de quinta-feira, véspera da nossa prova, vamos aí fazer as correções desses exercícios e voltar a alguns conceitos que a gente aprendeu ao longo desse bimestre. Então, a primeira questão, da exercício de revisão 1, a primeira questão diz o seguinte: em uma cidade, a idade média dos homens é de 60 anos. Um garoto de 12 anos já viveu uma fração dessa idade média. Qual é essa fração? Então, veja bem, qual foi o jeito que eu pensei, no caso aqui, para resolver essa questão? O primeiro pensamento que veio aqui à cabeça foi o seguinte: quantas vezes 12 anos, um garoto que tem, no caso, 12 anos, uma idade de 12 anos, ela cabe, no caso aqui, ela cabe em 60 anos. Meu pensamento foi esse, a primeira pergunta que veio, na minha cabeça. Então, eu posso pegar o seguinte, 60 e dividir por 12, e no caso aqui vou encontrar o 5. 5 vezes 12 igual a 60. Então, eu posso dizer o seguinte, que um garoto de 12 anos, e aí fazendo o nosso esboço geométrico, nós podemos fazer o seguinte, eu vou desenhar aqui, todo esses quadradinhos, E aí vou dizer o seguinte, vou dividir esses quadrados em 5 partes, uma parte, uma outra parte e uma outra. Então, eu dividi 1, 2, 3, 4, 5. Eu dividi o mesmo que o meu quociente ali. Então, olha só, um quadradinho desse vale 12, um quadradinho desse vale 12 anos, outro vale 12, o outro 12 e o outro 12. Tudo isso totalizando 60 anos, que é a idade média de todo mundo. Mas um garotinho, ele viveu apenas uma parte dessa idade, porque ele tem apenas 12 anos. Então, ele viveu, no caso aqui, eu vou riscar até de outra cor, de vermelho, ele viveu apenas uma partezinha das outras 5. Então, das 5 partes que eu tenho, então eu vou retirar uma e o denominador, no caso, são quantas divisões. No caso, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 divisões, então eu divido por 5. Certo? Então, como 12 anos cabe 5 vezes dentro de 60 anos, que é a idade média, dos homens dessa cidade, então um garotinho de 12 anos, ele viveu apenas uma parte. Uma parte de quê? De 5, certo? Então eu vou dizer que esse garotinho, ele viveu, no caso aí, 1/5. Seria a nossa resposta. Então seria aqui 1/5 o segundo item. Beleza? Vamos para o próximo exercício. O próximo exercício aí, tenho certeza que vocês mandaram super bem, certo? E esse exercício, ele trabalha, no caso, com ângulos, é o comando, Imagina o seguinte, o comando da questão diz: imagine que você tem um robô tartaruga e quer fazê-lo andar no corredor sem que ele bata nas paredes. Para fazer isso, você pode adicionar 3 comandos: avançar, indicando o número de casas, virar à direita e virar à esquerda. Para que você acione de forma correta o comando, imagine-se dentro do robô. Seus comandos para que o robô vá até o final deverão ser. Então, eu vou esquecer todos os itens aqui, eu vou desconsiderar esses itens. Então, se eu quero que o meu robô chegue nessa casinha aqui, então eu vou dizer o seguinte, para o meu robô, eu vou me imaginar dentro desse robô, então eu quero que ele anda uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas. Então, primeiro comando, avançar 4 casas. Então, vou escrever aqui, avançar 4 casas. Esse daqui foi o meu primeiro comando.
Quando eu chegar aqui, eu tenho que virar à direita. Beleza. Todas as questões está dizendo aqui, ó, virar 90 graus à direita, virar 90 graus à esquerda, virar 90 graus à direita, virar 90 graus à esquerda. Então, veja bem, eu sei que tenho que virar, no caso aqui, para a minha direita. Então, o único item possível que eu posso marcar seria o que está dizendo para virar à direita. Então, o item A, ele diz para virar 90 graus à direita, o C também 90 graus à direita, o segundo e o último está mandando virar à esquerda. Então, o que eu posso fazer? Esses aqui estão eliminados. Então, eu fico entre duas questões. Ou então, a letra A, ou então a letra C. E aí eu vou virar, no caso, 90 graus, lembrando aí, ó, que tudo que tem quina tem um ângulo de 90. Por isso que ele fala virar 90 graus. Então, eu vou virar 90 graus, porque eu tenho essa quinazinha aqui, certo? Vou virar 90 graus à direita. Então, o segundo comando vai ser virar, no caso aí, 90 à direita. À direita. Vamos para o próximo comando. Ele vai virar à direita e vai avançar, ó, 1, 2, 3. Ele vai avançar 3 casas e vai parar aqui na terceira casa. Então, olha só, avançar 3, ok, né? Avançar 3 e aqui também avançar 3. Os dois estão iguais, eu não tenho muita escolha. Então, eu vou escrever aqui, ó, avançar 3 casas, certo? 3 casas. Então, ele avançou e parou aqui. Quando ele chegar aqui, ele vai ter que virar, no caso, novamente, à direita e avançar 1, 2. Então, nós vamos ver aqui o seguinte, ó, virar 90 graus à direita, ok, mas só que na outra questão, que é a letra C, ele manda virar 90 graus à esquerda. Então, aqui está correto. Então, sem responder, né, sem agora fazer um segundo comando, eu já sei que a resposta vai ser a letra A. Mas avançar 2 casas, ele vai avançar 1, 2. Então, a resposta correta aí é a letra A. Beleza? Vamos para a próxima questão, uma questão bastante fácil, apenas de identificar, né, polinômios, que nesse caso o polinômio vai ser um triângulo. Ele diz o seguinte, ó, observe as figuras do quadro abaixo. Figura 1, um triângulo. Figura 2, um triângulo. Figura 3, também um triângulo. E a quarta figura é um quadrilátero, porque tem 4 lados. E aí ele pergunta, apenas a 2 é triângulo? Não. Então, essa daqui está errada. Apenas a 2 e a 3 são triângulos? Não, a 1 também é. Então, essa está errada. Apenas a 1, a 2 e a 3 são triângulos? Exatamente, porque a quarta é um quadrilátero. Essa daqui ele fala, todos são triângulos? Não, o último aqui é quadrilátero. Então, a resposta vai ser o terceiro item. Ok? Vamos avançar agora aí para os nossos exercícios de revisão, que é a nossa parte 2. Questão número 1 diz o seguinte, analise as afirmativas a seguir. Um ângulo agudo e um ângulo obtuso de um paralelogramo sempre serão complementares. Então, vamos entender o que é um ângulo agudo. Então, um ângulo agudo, então eu vou representar aqui, ó, todo ângulo, a gente representa por uma letra do alfabeto grego, por esse motivo, eu vou representar aqui pela letra beta. Então, eu vou dizer aqui que beta é o meu ângulo. Então, um ângulo agudo é todo ângulo que é menor do que 90 graus. Então, 55, 50, 89,7, 80, 79, 65, todos são ângulos, no caso, agudo. Agora, o ângulo obtuso. O ângulo obtuso, eu vou dizer o seguinte, ó, ele vai ser, no caso, maior do que 90, então eu vou dizer que 90 é menor do que esse meu ângulo. Imaginem só, o ângulo obtuso ele é maior do que 90. Ele é maior do que 90. Então, 90 é menor do que esse número.
E o ângulo obtuso também, ele é menor do que 180 graus. Então, ele vai estar dentro entre 90 e 180, não podendo ser 90 e também não podendo ser, no caso, 180. Então, 105, 91, 179, 165, 140, 150 são todos ângulos obtusos, que está entre 90 e 180. E aí ele coloca aqui, ó, obtusos de um paralelogramo sempre serão complementares. O que são ângulos, no caso, complementares? É quando eu somo um ângulo beta mais, deixa eu ver aqui, um ângulo φ, e a sua soma dá 90 graus. Isso daqui seria um ângulo complementar. Agora, quando eu somo, por exemplo, um ângulo beta mais um ângulo φ, e isso for igual a 180 graus, eu vou dizer que esse ângulo é suplementar. Então, não tem como eu somar um ângulo, no caso, agudo e um ângulo obtuso, e ele ser complementar. Então, eu vou dizer aqui que a minha primeira afirmação, ela é, no caso, falsa. Beleza? Vamos analisar a segunda afirmação. Antes disso, vou pegar minha super mega borracha e apagar essas informações que eu acabei de escrever, certo? E ele diz o seguinte aqui, ó, no item 2. Toda propriedade do losango vale para o quadrado. Então, veja bem, qual é a propriedade do losango? O losango diz que seus lados têm que ter a mesma medida, né? Os lados têm que ter a mesma medida. Então, eu vou dizer que esse lado aqui tem, por exemplo, 5 centímetros, esse aqui também tem 5, esse daqui também tem 5 e esse daqui também tem 5. Beleza. Não importa qual é o valor dos ângulos aqui, não importa o valor dos ângulos. Então, esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Então, todos os lados têm a mesma medida. Em contrapartida, o quadrado, né, que é um paralelogramo, e o quadrado também é um retângulo, é um caso particular. Imagina esse quadrado aqui, que eu desenhei um pouquinho maior, mas eu pego a minha borracha aqui novamente. Imagine aí esse quadrado bem aí. O quadrado, ele é o seguinte, tem todos os seus lados iguais. Então, esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. No entanto, os seus ângulos internos têm medidas de 90 graus. Então, todos os ângulos internos aqui mede 90, aqui 90, aqui 90, aqui 90. Então, eu posso sim dizer que toda a propriedade do losango vale para o quadrado. Por quê? Porque o losango diz que tem que ter os lados iguais. Então, os lados iguais, que têm a mesma medida, ok. Quando eu vou para o quadrado, também tem os lados iguais. Então, eu vou colocar aqui o item 2 como verdadeiro. Agora, vamos analisar aqui o item número 3. Toda propriedade do losango vale para o paralelogramo. Agora, olha só, todo quadrado é um paralelogramo. Todo quadrado é um retângulo, certo? Mas nem todo retângulo é um quadrado. Agora, olha só, ele diz que toda propriedade do losango vale, toda propriedade do losango vale para o paralelogramo. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, um retângulo, o retângulo, ele tem esse lado é igual a esse outro lado é igual a esse outro lado. O losango diz que todos os lados são iguais. Em contrapartida, esse paralelogramo aqui, no caso o retângulo, ele não tem os seus lados iguais, mas ele é um paralelogramo, o que torna a afirmativa número 3 falsa, porque nem todo paralelogramo tem todos os lados iguais, apenas o quadrado. Ok? Então, o item 3 está errado. Item de número 4. O quadrado tem as propriedades do paralelogramo? Veja bem, todo quadrado é um retângulo e todo retângulo é um paralelogramo. Então, eu vou dizer que isso é uma verdade. Então, a resposta aqui seria a letra D, porque ele pergunta, estão corretas apenas as afirmativas, no caso aqui, a 2 e a 4.
Então, seria aqui o último item. Agora temos aqui a questão número 2 do Instituto Federal de São Paulo. Vamos analisar esses itens. Dadas as seguintes proposições relativas a quadriláteros planos. Lembra de plano que nós estudamos aí no primeiro bimestre? O primeiro item ele diz: todo retângulo é um paralelogramo. Todo retângulo é um paralelogramo. Sim, eles são um caso específico no caso do paralelogramo. Então, eu vou dizer que o meu primeiro item ele está verdadeiro. Segundo item, ele diz o seguinte: existem paralelogramos que são losango. O quadrado, por exemplo, ele é um item aí que é um losango, ele é um losango, ele tem as propriedades do losango, justamente porque ele tem os lados iguais. Então, eu posso dizer que existe sim paralelogramos que são losango. O quadrado é um exemplo. Item 3, o item 3, e aqui eu já vou colocar o item 4. O item 3, ele diz: nem todo quadrado é um losango. Veja bem, todo quadrado é um losango. Por quê? Porque o losango ele diz o seguinte, que todos os seus lados têm que ser iguais. Já na afirmação ele diz, nem todo quadrado é um losango. Todo losango tem os lados iguais. Todo quadrado tem os lados iguais. Então, se todo losango tem que ter os lados iguais, e ele está falando que nem todo quadrado é um losango, essa afirmativa vai estar aí sendo falsa, porque ela cai em contradição. Item 4. Item 4. Existem losangos que são retângulos. O quadrado, ele é um retângulo. Então, o quadrado automaticamente ele tem todos os lados iguais, então ele é um losango. Então, eu posso afirmar que existem losangos que são retângulos, que é o quadrado. Opa, aqui será o item verdadeiro, certo? Então, ele pergunta quais as proposições acima são, respectivamente, verdadeira, verdadeira, falso, verdadeira. Então, seria o item B. Verdadeira, verdadeira, falsa, verdadeira. Então, a resposta seria o item 2. Espero que essa revisão tenha sido esclarecedora. Peço que vocês realizem uma prova com calma, leiam cada item com atenção, façam a prova com bastante carinho e amor. Muitíssimo obrigado por assistir a videoaula e até a próxima. Beijo!